Olá, vamos iniciar então mais uma aula hoje falando sobre função de segundo grau. Vamos trabalhar aí em todas as os seus detalhes o estudo de função de segundo grau. A começar pela construção do gráfico da função. Vamos fazer da mesma forma como em outros estudos de função. Para construir um gráfico, nós vamos fazer primeiro uma tabela XY. Para construir essa tabela XY, vamos atribuir valores para x, em seguida calcular o valor do y. Tendo x e y, nós temos então as coordenadas do gráfico, e a partir das coordenadas dos pontos, a gente une e então temos o gráfico. Aqui a tabela XY, onde foram atribuídos valores para x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, substituído na lei de formação da função. A partir dessa substituição faz-se o cálculo e chega nos valores de y. Então, se eu tenho x valendo menos 3 e y valendo 0, eu tenho aqui um primeiro ponto. Depois, x menos 2 e o y valendo menos 1, eu tenho um outro ponto. E assim eu vou conseguindo os demais pontos, de maneira que, unindo esses pontos, eu acabo ali construindo o gráfico da função. Nesse gráfico, nós temos também alguns pontos que são importantes para que a gente inicie o estudo da função de segundo grau. Lembrando que a lei de formação da função é dessa forma aqui: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aonde o a, o coeficiente angular, ele determina a concavidade da parábola. Além disso, também a espessura. Se ela tem uma boca maior ou menor, está voltada para cima ou para baixo. C corresponde aonde o gráfico corta o eixo do y. Aqui já não é uma questão de coeficiente, mas é um termo importante para nós, que é o delta. E o delta, ele indica a quantidade de raízes. Então, se ele é maior que zero, são duas raízes. Se ele é igual a zero, uma raiz. E se é menor que zero, não tem raiz. Correspondendo também a dizer que o delta indica a quantidade de vezes que o gráfico corta o eixo do x. Muito bem. Coordenadas do vértice também é um ponto importante para nós, porque o vértice é aquele pontinho onde a parábola ela muda de sentido. E esse ponto, chamado vértice, nós calculamos a coordenada x dele usando essa fórmula, menos b sobre a. Já a coordenada y do vértice é calculada com menos delta sobre 2a. Perfeito? Vamos então ver agora a questão das raízes da função de segundo grau. Como é que nós vamos calcular a raiz? Então, calcular a raiz da função f de x igual a 2x ao quadrado mais x menos 3 significa calcular os valores de x em que f de x ou y seja igual a zero, ou ainda em que os pontos do gráfico, em que pontos o gráfico vai cortar o eixo do x. Então, nós temos um exemplo aqui: 2x ao quadrado mais x menos 3 vai fornecer um gráfico desse tipo, onde ele corta o eixo do x em dois pontos. E vamos ver como é que a gente calcula, então, esses pontos. Fazendo f de x igual a zero, temos que 2x ao quadrado mais x menos 3 é igual a zero. Ficamos com uma equação de segundo grau. Resolver a equação de segundo grau significa calcular a fórmula do Bhaskara. Isso mesmo, que é x igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a. Lembrando que delta, para que a gente calcule o delta, nós precisamos, antes de qualquer coisa, destacar os valores de A, B e C. Lembrando que o A
é o coeficiente, é aquele número que está multiplicando o x ao quadrado. B é o número que multiplica o x. E C é aquele número sozinho, que não tem letra. Muito bem, calculando o delta, lembrando que a fórmula é b ao quadrado menos 4ac, substituindo os valores de b, de a e c, fica 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Menos 4 vezes 2 menos 8 vezes menos 3 mais 24, mais 1, 25. Pronto, calculamos o valor do delta, que deu 25. Agora, então, nós podemos substituir o delta na fórmula do Bhaskara, ficando menos b, que é o valor do b lá, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 2. Fazendo esse cálculo, menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5 sobre 2 vezes 2, que deu 4. Por conta desse mais ou menos aqui, então eu vou ter dois valores para x. O primeiro, menos 1 menos 5 sobre 4. Menos 1 menos 5 dá menos 6, dividido por 4, menos 1,5. Então esse é o valor do primeiro x. O segundo x, nós vamos obter, fazendo o cálculo agora, menos 1 mais 5 sobre 4, menos 1 mais 5 dá 4, dividido por 4 dá 1. Então, nós calculamos a primeira raiz, que é menos 1,5, esse ponto aqui, onde o x é menos 1,5 e o y é o zero. E a outra raiz é x1 e y0. Portanto, calculado aqui as raízes da função 2x ao quadrado mais x menos 3. Perfeito? Calculadas as raízes, vamos agora ver aqui a questão da concavidade da parábola. Então, se eu tenho um a maior que zero, no exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3, então o a vale 1, portanto maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. No outro exemplo, eu tenho f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 3. A menor que zero, o a vale menos 1, portanto a concavidade da parábola é voltada para baixo. Lembrando então, a maior que zero, concavidade voltada para cima. A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Ok. Vamos ver agora as coordenadas do vértice. Lembrando que vértice é aquele ponto de inflexão, é aquele ponto onde a parábola muda de sinal. Se ela vem decrescendo, a partir desse ponto ela começa a crescer. Então, é aqui que nós chamamos de vértice. Então, dada uma função de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, a fórmula que determina as coordenadas de x e de y são x do vértice igual a menos b sobre a, y do vértice menos delta sobre 2a. Então, dada a função x ao quadrado mais 4x mais 3, para calcular as coordenadas do vértice, sabendo-se que o a é 1, o b é 4 e c é 3. Lembrando que eu vou olhar aqui na lei de formação da função para destacar os valores de a, b e c, para aí então fazer o cálculo. Calcular agora x do vértice é uma questão de substituir valores. Menos b, o b vale 4, dividido por a, e o a vale 1. Então, eu tenho menos 4 sobre 1, menos 4 dividido por 1 dá menos 4. Então, o x do vértice, a coordenada x do vértice é menos 4. Vamos calcular agora a coordenada y do vértice, que é dada pela fórmula menos delta sobre 2a. Para calcular o delta, nós precisamos da fórmula que é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo o valor do b, de a e c, fica
4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, menos 12. 16 menos 12, 4. Trocando agora na fórmula os valores do delta, que deu 4. O A vale 1, então 2 vezes 1. Fica menos 4 sobre 2, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Pronto, temos as coordenadas x e y do vértice. O x do vértice menos 2, desculpem, o x do vértice menos 4 e o y do vértice menos 2. Mais um ponto importante aqui, que é o ponto de inversão da parábola. Então, se eu tenho um A positivo, lembrando, A positivo com cavidade voltada para cima, A negativo com cavidade voltada para baixo. O fato de eu ter a concavidade voltada para cima determina que eu tenha aqui no vértice um ponto de mínimo, ou seja, o menor valor possível da função. Enquanto que quando eu tenho a parábola voltada para baixo, eu tenho no vértice um ponto de máximo, o maior valor que a função possa assumir. Recapitulando, quando o A é positivo, eu tenho ponto de mínimo. Quando o A é negativo, eu tenho ponto de máximo. E agora, por fim, vamos fazer aí uma revisão geral do que é importante que a gente já tenha em mente, como é que é o jeitão do gráfico, a partir da observação da fórmula da lei de formação da função. Então, o primeiro quadro que nós temos aqui, nós vamos fixar C, vamos colocar o C como maior que zero, lembrando que o C é aquela letrinha, desculpem, é aquele número que não tem letra, e ele indica na onde o gráfico corta o eixo do Y. Então, no quadro está fixo o coeficiente C, o C sempre vai ser maior que zero, portanto, o gráfico vai sempre cortar o eixo do Y acima, na parte positiva do Y, acima de X. E quem é que vai variar aqui? O A e o B. Então, nós vamos ter concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Tá bem? E o delta, quer dizer, eu vou ter um delta maior que zero, um delta igual a zero e um delta menor que zero. Vou pegar aqui o primeiro exemplo. A maior que zero, delta maior que zero. A maior que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Como o delta é maior que zero, então eu tenho duas raízes. O gráfico está cortando o eixo do x em 2 pontos. E corta o eixo do y lá em cima, na parte positiva, porque C é maior que zero. Muito bem, agora eu tenho um A positivo e um delta igual a zero. Portanto, se o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, e como o delta é igual a zero, eu só tenho uma raiz. Como nós estamos vendo aqui, olha lá, a parábola é voltada para cima, corta o eixo do y na parte positiva e toca no x em um único ponto, porque o delta é igual a zero. Nosso próximo exemplo é A maior que zero e delta menor que zero. A maior que zero, concavidade voltada para cima. Delta negativo, não toca o eixo do x. Está aqui o nosso gráfico, cortando o y na parte positiva, não toca o eixo do x porque o delta é negativo e a concavidade da parábola voltada para cima porque o A é positivo. Agora, continuando ainda com a análise gráfica, nós vamos fixar o C na parte negativa e vamos alterar A e o delta. Então agora o C é menor que zero, portanto o gráfico vai cortar o eixo do Y na parte negativa e quem muda? Delta e A.
Primeiro exemplo, eu tenho que o A é maior que zero e delta é maior que zero. Concavidade voltada para cima, corta o eixo do x em 2 pontos. Está aqui. Primeira questão aqui para a gente olhar, que difere, é que agora o C é negativo. Então, o gráfico corta o eixo do y na parte negativa. Mas como o delta é maior que zero, então eu tenho 2 pontos, o gráfico cortando em 2 pontos o eixo do x e a parábola com a boca para cima, porque o A é maior que zero. Aí eu tenho lá A maior que zero, desculpem, A menor que zero e delta maior que zero. Nesse caso, a concavidade da parábola é voltada para baixo e o delta, como ele é positivo, então eu tenho o gráfico cortando o eixo do x em 2 pontos. Aqui, ó, corta o eixo y na parte negativa, corta o eixo do x em 2 pontos, porque o delta é maior que zero, e a parábola é voltada para baixo, porque o A é negativo. Nosso próximo exemplo é A menor que zero e delta igual a zero. A menor que zero, parábola voltada para baixo. Delta igual a zero, toca o eixo do x só num ponto e toca o eixo do y na parte negativa. E por fim eu tenho A menor que zero, delta menor que zero. Então a concavidade da parábola é voltada para baixo, toca o eixo do y na parte negativa, porque C é negativo. Agora não corta o eixo do x, porque o delta é negativo, não tem raiz. Lembrando, né, que o delta fica dentro da raiz quadrada. E por isso, né, essa questão de quando o delta é negativo, não tem raiz quadrada de número negativo, portanto, não tem raiz e o gráfico não corta o eixo do x toda vez que o delta é negativo. Ótimo, finalizamos aqui o nosso estudo então. Bom trabalho para vocês, vamos aí fazer os exercícios agora e recapitular, porque o próximo assunto nosso é a aplicação, né? São os exercícios voltados para o estudo de função de segundo grau. Ok? Legal, então, até a próxima.